Alô, alô, atenção! Raul Torres oferece esta receita para quem sofre de paixão. Tem aquela velha história, toca Raul, que é o Raul Seixas, né? Toca Raul, né? Aí eu tá bom, eu vou tocar Raul Torres. Aí, então é uma saída boa aí pros músicos que não sabem dessa daí, que gostam da obra do Raul Torres. Então toca Raul Torres, aí pode cantar Raul Torres. Eu fiz um ranchinho pra minha cabocla morar, pois era ali nosso ninho, bem longe deste lugar. Bom, o Torres ele é filho de espanhóis, né? Então a música, né, o violão já veio meio no sangue. Ele ganhou um violão quando ele era pequeno, e eu acho que assim uma das características principais do Raul Torres é que ele era muito curioso, né? O Raul Torres, no início da carreira dele, ele nem fazia parte, né, da música caipira na época. Mas ele era cantor de embolada, ele cantava sozinho, né, tinha as músicas dele e tal, mas ele não fazia parte da música sertaneja, música caipira da época, né? Acho que ele também, por ter uma veia também poética muito forte nele, ele conseguia criar letras assim com muita facilidade, mesmo as emboladas assim que ele foi criando assim com muita facilidade. Então ele ia pegando as coisas assim que ele via em volta, que podiam ser interessantes pro fazer artístico dele. Nós já cantemos de viola e de pandeiro, no teatro, no terreiro, na festa do arraiá. Cantemos a roça, nossa fauna, nossa flora, nessa viola que chora nós vamos calanguear. Nessa viola que chora nós vamos calanguear. No brejo canta a saracura, três potes, jararaca, dando bote no trieiro do priá. Tucano toco, bico pra comer filhote, urubu de camarote vendo a vaca criar. Um papagaio no oco da macaúva, um cubo peão na chuva imitando tangará. Um jabuti trepou numa bananeira, jacaré comprou cadeira, não tem bunda pra sentar. Nós já cantemos de viola e de pandeiro, no teatro, no terreiro, na festa do arraiá. Cantemos a roça, nossa fauna, nossa flora, nessa viola que chora nós vamos calanguear. Nessa viola que chora nós vamos calanguear. Desde pequeno ele se dizia que ele fugia para ver essas festas, né? Então as festas dos negros em Botucatu que ele frequentava e onde branco não era muito aceito, então ficaram preocupados quando souberam que ele estava indo para todos esses lugares, porque ele se sentia atraído por aquela música, aquela forma de fazer música, de você cantar, de você do relacionamento que se cria nesses eventos culturais. E o negro acabou interagindo, as culturas dos negros acabaram por interagir com essa cultura caipira, né? Gerando variações muito interessantes que, tanto musicalmente como em outras expressões, elas floresceram de uma maneira muito, muito bonita. Que essa base é o quê? Ela tem harmonia e tem percussão também, porque é um violão percussivo, ele tem rasqueios, ó. Esse aqui é um rasqueio, né? Ele tem abafado, batidas, percussão de bater, isso tudo está incluído dentro do ritmo. Abafado, silêncio, batida, rasqueio. Isso fica uma cama de percussão. O cara está fazendo quase a função de alguém que está fazendo uma base harmônica, fazendo a harmonia para você e ao mesmo tempo tocando a percussão. O meu pai, ele foi um grande compositor da música caipira também, ele viajava muito. E o Torres, ele até começou a viajar algumas vezes com o meu pai também. E eles acabaram indo para o Paraguai. E no Paraguai trouxeram a guarânia, tal, e começaram a colocar na música sertaneja, né? E pelo modo de tocar, que chamavam rasqueado, você ficar batendo assim,
começaram a se formar alguns ritmos em cima disso, né? Aí virar com um rastapé. Né? A base poemática da música caipira, até o pagode, até final dos anos 1950, ela é um romance, ela está contando histórias o tempo inteiro. Você pega o Raul Torres, as músicas todas estão contando histórias, né? E você pega todas, você pega Chico Mineiro, né? A própria toada histórica dele e do João Pacífico, a Boca Teresa, está sempre contando história. Aí, quando eles foram gravar, a música não coube no disco, porque eram feitos os sulcos, né, naquele LP, e a música ficou muito grande, acho que de 6 minutos, e que só cabia 3 minutos e tanto. Na época ele acreditava que isso tinha uma estética legal, né? Ele fazia um fundo musical e ele começar a contar a história de uma forma e depois ornamentar ela com a música e finalizar. Então eles encontraram na narrativa a maneira de registrar a sua história, o que foi muito curioso, que foi o único camponês do Brasil que conseguiu fazer a sua história ser conhecida por todos. Porque no momento em que a nossa história é sempre a história dos vencedores, você tem um camponês pobre e livre registrando a sua história, e essa história sendo conhecida e cantada por todos, né? Lá no alto da montanha, naquela casinha estranha toda feita de sapé, parei uma noite o cavalo pra morte de 2 estalos que eu vi lá dentro bater. Apiei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito e uma voz cheia de dor. Mancia Teresa, descansa, jurei de fazer vingança pra morte do nosso amor. Pela réstia da janela, vi uma luzinha amarela de um lampião quase apagando. Eu vi uma mulher no chão e um cabra tinha na mão uma arma guiando. Virei meu cavalo a galope, arrisquei de espora e chicote, sangrei a anca do tá. Desci a ladeira abaixo, galopando meu macho, o seu doutor foi chamado. Portemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu mais o seu doutor, topemos um cabra assustado, que chamando nós pra um lado, não tem como você querer tocar instrumento com uma viola e não passar pelo repertório que é a essência do instrumento, que é o sotaque do instrumento. Você pode tocar o que você quiser, música erudita, blues, rock, mas é legal porque você vai aprender o sotaque. E o Raul Torres é pontual. Ele foi fundamental, né? Porque ele... Primeiro, uma coisa que eu acredito, que eu busco muito, que é você procurar essa música mais pura do homem do campo, dos negros recém-libertos, e ele buscando isso cada vez mais, sabendo que o grande segredo está no nosso próprio quintal, né? Que a gente tem que achar aquilo e transformar aquilo na nossa arte. Criou muita coisa, ele deu um outro estilo ao sertanejo, da roupagem, né, com aquela instrumentação, violão e também a sanfona, né, criando o trio lá com o sobrinho dele e o Riel. Até o violonista que acompanha o violeiro é uma coisa rara, você não tem... A gente tem um carinho especial com quem toca esse violão, que acompanha a viola. Tem várias coisas que o caipira faz que ninguém consegue fazer com o instrumento. Quando surgiu o violão, na verdade eles começaram, o violão é que dava, né? A viola fazia só acompanhamento. Faz aí Um dos representantes que conseguiu levar a música caipira até o auge, assim. E de lá ela começou a ramificar.
Ele era, para a época, mesmo se tratando de uma música que ainda não tinha conquistado uma grande mídia, ele era midiático, ele era uma figura que ele se fazia também um artista assim conhecido, né, e querido, né, por todas essas questões, né. Importante, e era um grande intérprete também, né? Então ele conseguiu deixar uma marca de qualidade dentro desse segmento, né? O Raul Torres, eu acho que ele tinha esse caminho, não sei se ele tinha claro na cabeça dele, mas ele tinha esse caminho que ele trilhava, que era muito, muito preciso, e ele nunca esqueceu da onde ele veio, e essas influências dele. Ele sempre fazia questão de dizer que ele vinha dali, que aquilo era o alimento dele, e que a música importante para ele era aquela música feita pelo homem da roça. Eu fiz promessa pra que Deus mandasse chuva pra crescer a minha roça e vingar as criações. Um dos dias mais tristes da vida deles foi quando o Raul Torres morreu e não tinha mais aquele programa de rádio que eles eram acostumados a escutar. Todo mundo se juntava perto de quem tinha rádio para poder escutar aqueles programas, e então já não tinha mais a voz do sertão trazendo as novidades para eles, né? Então eu não tenho dúvida em dizer que pela obra dele, né, que é muito grande, muitas músicas gravadas, muitos programas de rádio e tal, muitas apresentações, ele foi um dos maiores artistas brasileiros e foi na época reconhecido como tal. Nunca tive professor de canto ou música. Entendo mesmo que a sincera e fiel interpretação das nossas canções, sambas, cateretês, só pode existir na alma espontânea dos nossos sertanejos. E, para eles, quase sempre é inacessível o estudo. Mas é só com eles que se encontra a expressão do nosso clima, das nossas belezas naturais, que, com tanta nitidez sentimental, eles sabem traduzir na simplicidade poética de seus violões e violas.